E aí, pessoal, hoje o crime que eu vim contar pra vocês são dos assassinos do Apocalipse. É um crime recente, encontrei há pouco tempo, teve algumas audiências há pouco tempo também. Vocês vão entender aí o porquê dos assassinos do Apocalipse. Bom, o casal protagonista desses crimes bárbaros são os estadunidenses Lori Vallow e Shade Daybell. Eles são acusados de 3 homicídios, onde as vítimas são 2 filhos da Lori e a ex-esposa do Shade. E o mais novo seria o Joshua, de 7 anos, e a Tyler, uma menina de 17 anos. E a ex-mulher do Shade chamava Tammy Daybell. No caso, era casada com ele, né? Então teria aí o mesmo sobrenome. Uma das coisas estranhas desse caso é que a Tammy morreu poucas semanas antes do casamento do Shade com a Lori. Uma das coisas que mais chamaram a atenção da mídia local e também da população é que os dois acreditavam veemente no apocalipse. Gente, eles tinham crenças religiosas inabaláveis e a morte e o desaparecimento das pessoas envolvidas aí no caso são elementos de uma longa e estranha investigação. A polícia acredita que os dois tenham se conhecido em uma seita que meio que programava aí um possível fim do mundo vindo do apocalipse. E meu Deus, gente, por quantos apocalipses vocês já passaram? Eu lembro que uma vez teve uma história de um apocalipse, eu acho que foi pelo primeiro apocalipse que eu passei, que foi uma confusão geral, fecharam as escolas. Eu estudava no primário ainda, a escola que eu estudava mandou todo mundo para casa. Teve gente que pulou de ônibus, teve gente que pulou de prédio, teve gente que pulou de ponte. Gente, se tá vindo um apocalipse, você vai morrer antes do negócio? Não entendi, mas foi uma confusão geral. Vários lugares do Brasil, não lembro se do mundo, mas eu lembro que vários lugares do Brasil aqui acreditaram que realmente ia acontecer alguma coisa, que ia chegar, sei lá, um furacão, algo assim, e mandou todo mundo para casa. Disseram que se acontecesse algo mesmo para procurar abrigo em shoppings, nesse tipo de lugar que tecnicamente é mais seguro, né? Mas foi uma confusão geral. Por quanto. Ó, o cachorro. Por quantos apocalipses vocês já passaram? Eu já perdi as contas. Eu lembro, sinceramente, eu lembro só desse. Mas deixem aí embaixo por quantos apocalipses vocês já passaram nessa vida. Mas voltando ao assunto, né, gente? Os corpos dos filhos da Lori foram encontrados na casa do Chad, no estado do Idaho. E apesar do casal já ter sido preso anteriormente e indiciado por fraude de seguros, isso lá nos Estados Unidos é muito sério. Aqui no Brasil não sei se isso dá em alguma coisa, mas lá fraude de seguro, fraude em imposto de renda, fraude em imposto de qualquer tipo é uma coisa muito séria da cadeia mesmo. Apesar deles terem sido indiciados, aliás, eles terem sido presos já por isso lá nos Estados Unidos, eles só foram indiciados pelos homicídios esse ano. Os corpos foram encontrados no ano passado e eles só foram indiciados esse ano. E por uma terrível coincidência aí, essas acusações aconteceram no mesmo dia em que o filho mais novo da Lori, que foi assassinado com 7 anos, faria 9 anos de idade, tadinho. Ele era só uma criancinha indefesa que foi assassinado por uma pessoa que deveria, em tese, cuidar dele, né? Duas pessoas, porque o padrasto também tem obrigações com os seus enteados aí. E eles foram indiciados, mas as audiências provavelmente vão acontecer só agora em junho. A gente tá em junho, acho que esse vídeo sai semana que vem, ainda vamos estar em junho. Mas as audiências aí então vão acontecer só em junho de 2021. A polícia acusou a pandemia pelos atrasos de tudo que tem acontecido, pelos atrasos nas investigações, e é complicado, né, gente? A gente tá vivendo aí um momento bem difícil, não dá nem para cobrar muita coisa também, agilizar muita coisa, porque realmente tudo tá parado, e não é só em um lugar e outro, não, é no mundo, tá tudo parado. E a polícia disse que eles passaram horas em busca de provas e da verdade por essas vítimas tão inocentes. A promotora do caso, Lindsay Blake, ela acentuou que eles estavam trabalhando com todo o foco para não deixar passar nada e que, assim, nada pudesse acontecer para que esse pessoal aí não fosse acusado e julgado desses 3 homicídios. Eles realmente não queriam dar nenhum tipo de brecha para que isso pudesse acontecer e eles se livrassem, né, gente? As investigações apontam que as 2 crianças,
foram vistas pela última vez no ano de 2019, no mês de setembro, porém em datas separadas. Pelas minhas pesquisas aí não fica muito claro, porque assim, né? Eles não vão ficar divulgando muita coisa também. Provavelmente aí é um caso que corre. Provavelmente não. Mais pra frente ali, a gente vê que é um caso que realmente corre em segredo de justiça. Mas o que foi dito é que as crianças foram vistas pela última vez em 2019, em datas diferentes, em setembro. Como eu disse no início aí da matéria, os corpos das crianças eles foram encontrados no estado de Idaho em uma das casas de Chad, em uma das propriedades dele. E a matéria aponta que o corpo da Tali, que era a filha mais velha da Lori de 17 anos do seu terceiro casamento, foi desmembrado e queimado. Já o corpo do Joshua, que era o filho dela de 7 anos na época, né? Ele era um filho adotado junto com seu marido do quarto casamento. De acordo com as investigações, o corpo do Johnson foi embrulhado em plástico e fita preta. Aparentemente, pelo que tudo aponta, é que essa investigação só começou porque os avós das crianças, que no caso eram os pais da Lori, fizeram uma denúncia de desaparecimento dos netos e alegaram para a polícia que eles não viam as crianças já havia semanas. Então, eles fizeram essa denúncia na polícia. A polícia chegou a dizer que nessa ocasião a Lori, que era mãe deles, né, teria dado informações falsas sobre o paradeiro dos filhos, que em seguida ela desapareceu. Ela fugiu e ninguém sabia onde ela estava. Mas, posteriormente, em fevereiro de 2020, a Lori foi capturada no Havaí e acabou sendo presa por negligência infantil e também por desacato, né, já que ela desacatou aí os policiais. A Lori descumpriu o prazo de entregar as crianças. Ela deveria ter entregado as crianças às autoridades em janeiro de 2020 e esse também é um dos motivos, né, pelo qual ela foi presa na época, porque ela não cumpriu esse prazo aí de entregar as crianças às autoridades e foi encontrada só em fevereiro no Havaí, como eu disse aqui anteriormente. A matéria conta que o Chad era escritor e que ele tinha escrito vários romances apocalípticos, que esses romances eram baseados nos ensinamentos dos Mormons, né? Daquela religião dos Mormons. Eu não conheço nada sobre isso, não sei. Sim, que a gente conhece, que eu conheço dos Mormons é muito pouco, mas esses romances que ele escrevia era baseado nos ensinamentos religiosos dos Mormons e que assim como a Lori, ele também acreditava fielmente no apocalipse e no fim do mundo. A Lori era meio, vamos dizer assim, meio obcecada pelos livros e pelo próprio Chad. Gente, Chad, tô falando Chad, será que é Shade? Não sei, né? E antes de conhecer ele, ela morava no Arizona, mas após ela conhecer o Chad, ela acabou se mudando para uma cidadezinha também do Idaho. E isso aconteceu quando a Lori ficou viúva, uma morte também cercada de coisas suspeitas. O assassino do marido dela foi o próprio irmão dela que matou o cunhado com um tiro, parece, e ficou tudo assim meio que nebuloso, ninguém sabia exatamente o que tinha acontecido. O irmão dela falou que ele teria atirado no cunhado para se defender, mas também não ficou muito esclarecido o que aconteceu. Gente, é uma maçaroca que ninguém sabe de nada, só sei que as pessoas morrem. Esse caso do irmão dela com o cunhado, com o marido, né, não fica bem explicado. O irmão dela chama Alex e em 2009 o irmão dela também morreu por morte natural. Então, o marido morreu, o irmão morreu e acabou que ficou por isso mesmo. Ninguém sabe o que realmente aconteceu, ninguém sabe se foi legítima defesa, ninguém sabe se foi morte natural, e é isso. Só que antes de morrer, o marido da Lori já teria pedido o divórcio, porque ele afirmava e se mostrava muito preocupado com as crenças religiosas da esposa, e ele dizia que ela era obcecada por experiências de morte, o pós-morte, né? E também por visões de espíritos. Então, assim, juntou a fome com a vontade de comer nessa situação toda aí quando ela conheceu o Shade, né? Shade. Outro fato estranho é que a Lori e o Shade eles se casaram apenas 2 semanas após o falecimento da esposa do Shade. Isso foi em outubro e inicialmente se acreditava que a Tammy teria morrido de morte natural, assim como o irmão da Lori. Porém, depois que tudo isso aconteceu, né, que os corpos das crianças foram encontrados, a família
da Tammy, ela entrou com um pedido na justiça para que o corpo dela fosse exumado e que fosse feito novamente aí uma investigação para saber se ela realmente teria morrido de morte natural, de causas naturais ou não. Isso não ficou explicado também porque o isso não ficou explicado também porque a causa das mortes, não é da morte, das mortes, não foram divulgados pela justiça e após isso o caso começou a correr em segredo de justiça. Mas a família da Tami, ela depois fez uma nota pública e, apesar deles não quererem falar sobre o assunto, eles fizeram uma nota pública agradecendo a justiça pelo empenho e por ter feito essa exumação. Então, assim, meio que nas entrelinhas, dá-se a entender que foi descoberto a causa da morte e o que realmente aconteceu, né? Enquanto isso, em um primeiro momento, os dois alegaram que os crimes que eles teriam cometido teriam cunho religioso, mas depois eles mudaram o depoimento e dizem que são inocentes, que não tem nada a ver com isso, que não sabem o que aconteceu. E provavelmente isso aí eles foram orientados pelo advogado. Eu não sei se influi em alguma coisa lá, né? Porque aqui eu sei que quando a pessoa ela admite a culpa, influi muito no caso. Eu não sei lá como funciona, mas eu imagino que essa retirada aí de confissão tenha sido uma orientação do advogado deles. Não sei, não sou advogada, mas eu imagino que tenha sido. Por fim, a NBC disse que se eles forem realmente condenados, eles podem pegar prisão perpétua ou pena de morte. Parece que no estado do Idaho ainda tem pena de morte. Não são todos os estados dos Estados Unidos que têm pena de morte, mas no Idaho ainda tem, então aí estão entre essas duas opções. Mas os promotores do Idaho ainda não têm uma decisão tomada do que vão fazer e eles ainda têm 60 dias para tomar essa decisão aí com calma, porque afinal de contas, monstros ou não, são duas vidas que estão ali, né, gente? Que coisa mais absurda. Não sei se vocês souberam disso aí, eu acabei vendo lá no site do G1, muita coisa tem aparecido lá que não tem passado no jornal. Vocês souberam dessa notícia, ficaram sabendo, viram alguma coisa? Vou deixar passando aí na tela, acho que eu já deixei na edição do vídeo, né? Algumas fotos deles que eu achei aí na reportagem, mas que coisa absurda, né, pessoal? O que vocês acharam disso? Tem como nem achar nada, né? É uma coisa horrorosa. E é isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, dê um like aqui embaixo, compartilhem em todas as suas redes sociais. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, de compartilhar com todo mundo. Compartilha com aquele amigo, manda lá no WhatsApp. Me sigam lá no Instagram e até mais. Tchau!